aula de hoje vai falar de um período da nossa história brasileira que ficou conhecido como quinhentismo. O quinhentismo é o primeiro momento que a gente pode chamar de momento brasileiro. Por quê? Porque foi o em que surgiram os primeiros textos sobre a nossa terra, sobre o Brasil. Isso foi lá por volta dos séculos XV e séculos XVI, exatamente quando os portugueses chegaram aqui. O documento, conhecido como a Carta de Caminha, é considerado o primeiro escrito sobre o Brasil. É a Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha. Foi escrita no ano de 1500. Não podemos dizer que as manifestações escritas nos primeiros anos da história do Brasil sejam obras literárias de fato. Os textos que chamamos de literatura de informação se aproximam mais de notícias, relatos, cartas, crônicas, que não têm uma linguagem literária intencional. Muito do seu conteúdo reflete o imaginário dos navegadores diante do fascínio das terras que estavam descobrindo. Para a gente entender como se deu o quinhentismo brasileiro, precisamos relembrar um contexto histórico. A Europa estava entrando no humanismo. Então já foi uma mudança bem radical. O humanismo representou a segunda parte da Idade Média. Então a gente tinha ali a expansão marítima europeia, o período das grandes navegações portuguesas, espanholas, enfim. Todas aquelas nações europeias enviavam seus navios, os seus navegadores para conquistarem e descobrirem novas terras. O feudalismo tinha entrado em declínio com a ascensão do capitalismo e do comércio. Então, muitas pessoas vieram morar nas cidades-estados, onde dominava ali o comércio marítimo, nas cidades chamadas burgos. Daí surgiu a burguesia. Então, essa nova classe social que até então não existia, foi formada por esses comerciantes. E esses comerciantes sentiram a necessidade de enriquecer sua cultura para poder administrar os seus negócios, Então, eles começaram a investir em cultura. Porque até então, a cultura era só tinha acesso à cultura a igrejas nobres. Então, a burguesia vai financiar uma parte da cultura para poder, então, entrar também como leitor de textos literários. Nós temos aí também o avanço da ciência e da cultura por causa disso. Gutenberg cria a prensa tipográfica, então os textos já foram copiados e publicados de uma forma mais rápida e conseguia-se chegar às mãos do público de forma mais rápida. A teoria também heliocêntrica de Copérnico estava também realçada. Então, a ciência e a cultura e o comércio estavam mudando a maneira de ver da humanidade da época. E, por causa disso, houve um declínio da igreja. A igreja perdeu a sua força. Surgiu aí as 95 teses de Martinho Lutero, chamada de Reforma Protestante. Essa reforma luterana divulgou várias coisas que Martinho Lutero descobriu na Bíblia e que a igreja fazia ao contrário. Então, a teoria protestante começou a se expandir pelo mundo. E a Igreja Católica, preocupada em perder seus fiéis, lança a Contra-Reforma. E aí, com a Contra-Reforma vem a Inquisição, a Companhia de Jesus, que nós vamos ver o que interessa para nós na Companhia de Jesus,
no quinhentismo. Então, o que a Igreja Católica passou a fazer com a Companhia de Jesus? Nas navegações que iam em busca de novas terras, os padres jesuítas também iam, com o objetivo de levar a fé católica aos povos não civilizados. Então, no dia 22 de abril de 1500, as naus portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, chegaram ao sul do atual estado da Bahia e, após navegarem cerca de 66 quilômetros ao longo da costa, aportaram em uma baía que deram o nome de Porto Seguro. E assim estava descoberto o Brasil aos olhos portugueses. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da armada portuguesa. Ele enviou uma longa carta ao rei Dom Manuel, dando notícias sobre a nova terra, batizada de Vera Cruz. Então, esse primeiro período do nosso país, nós tivemos literatura de informação, em que as viagens e os acontecimentos marcantes vivenciados pelos navegadores relata as viagens, as cartas, os diários de bordo, as crônicas. Essa literatura trazia ali as descrições e as impressões que essas pessoas tinham dos lugares e das pessoas. Então, Pero Vaz de Caminha escreveu essa primeira carta. Nesse slide, a gente tem um trechinho da carta dele descrevendo ali uma das primeiras coisas que ele viu. Além das descrições, a carta de Caminha também tinha informações confidenciais sobre as riquezas da terra. E isso interessava ao rei de Portugal para saber se realmente valeria a pena investir na nova terra. Essa carta de Caminha ficou guardada na Torre do Tombo até o século XIX. Hoje em dia, a Torre do Tombo funciona como museu e ela ainda está lá, essa carta. Então, além da carta de Caminha, que foi a mais importante, porque havia uma necessidade didática de marcar o início do quinhentismo. Então, a carta de Caminha ela faz esse papel de marcar o início do quinhentismo brasileiro. Outros documentos, de cronistas italianos, portugueses, alemães, franceses, também compõem o acervo dos primeiros registros que temos na nossa história. Por exemplo, Mundos Novos e as 4 navegações são 2 cartas de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi um navegador italiano que explorou, o Novo Mundo a serviço dos reis de Castela e Aragão e depois a mando do rei de Portugal. Então, esses 2 textos que ele escreveu foram responsáveis pelas primeiras imagens que os europeus fizeram dessa quadrante do mundo, como era conhecida essa região nova, a 4ª parte do mundo, e dos seus habitantes. Então, nessas 2 cartas de Américo Vespúcio, ele escreve ali a fauna, a flora, os habitantes. A diferença é que as cartas de Américo Vespúcio foram escritas como se fossem panfletos e distribuídas nas ruas da Europa, para que todos pudessem conhecer a nova terra e, quem sabe, também querer investir. Outro documento importante foi o Tratado da Província do Brasil, de Pero de Magalhães. Foi o primeiro livro da história do Brasil. Em 1569 foi quando ele foi escrito. Tivemos o Tratado Descritivo do Brasil, que é o mais completo. O Diário de Navegação de Pero Lopes, que é onde ele descreve ali como foram as expedições de 1530 a 1532 de Martim Afonso de Souza. Nós temos
verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes, devoradores de homens, do alemão Hans Staden. Esse homem, esse alemão, ele ficou prisioneiro da tribo Tupinambás durante um bom tempo. E durante o tempo que ele foi prisioneiro dos índios, ele presenciou ali vários rituais antropofágicos. Então ele ficou ali impressionado com aquelas cenas que ele viu e escreveu esse livro. O Atlas de Miller também, com o mapa da Terra Brasilis, feito por Lopo Homem, junto com Pedro e Jorge Heinel, formaram ali os planisférios com as novas terras portuguesas. Esse Lopo Homem, ele foi nomeado pelo rei Dom Manuel I de Portugal mestre de cartas de marear. E ele foi encarregado de preparar esse atlas para mapear as terras portuguesas. Além da literatura de informação, o quinhentismo também é marcado pela literatura de catequese. Enquanto os cronistas escreviam para os europeus, os padres jesuítas destinavam seus textos aos nativos americanos. O principal objetivo era catequizar os índios e convertê-los à fé católica. Então aí nós vemos a presença da igreja no Novo Mundo, através dos padres jesuítas, que foram enviados pela Companhia de Jesus. E para alcançar os seus objetivos, esses padres jesuítas colocavam elementos da cultura indígena junto com as peças teatrais. Eles escreviam peças teatrais que ensinavam histórias bíblicas e histórias de santos, e ali eles misturavam elementos indígenas, né? Inclusive trechos na língua tupi, na língua nativa. A poesia, os cantos com temas religiosos também ajudavam os nativos na memorização das novas doutrinas. José de Anchieta foi o primeiro a produzir no país textos com caráter mais literário. O seu trabalho teve grande aceitação pelos indígenas. Ele era considerado um pajé branco para os índios. Ele publicou a sua primeira epopeia no continente americano, contando ali as aventuras de Mendes Sá no Brasil. Publicou também a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que nós podemos dizer que foi a nossa primeira gramática na língua tupi. Ele acreditava que essa gramática ia ajudar a outros padres jesuítas com a pregação da religião. Outros padres, depois de Anchieta, como Manuel de Nóbrega, que ajudou a fundar o Colégio de São Paulo, onde tinha jesuíta, tinha uma escola fundada. Então, a origem das nossas primeiras escolas é católica. Então, as escolas católicas foram fundadas primeiramente pelos padres jesuítas, para trazer a educação e a doutrina da fé. Fernão Cardim também, Antônio Vieira, que nós vamos ver mais para frente, também participaram desse processo de colonização. Essa matéria é de grande relevância para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer outros vestibulares, porque trata do início da nossa história. E em 2013, o Enem usou um trecho da Carta de Caminho em uma das suas questões. Olha essa questão aí. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos apareceu vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente.
A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza qual o objetivo que nós acabamos de falar agora. É o item A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Esse era um dos objetivos da literatura de catequese ou literatura de formação, também como era chamado. Então, esse período foi o período em que nós podemos dizer que foi o início da literatura no Brasil, onde os primeiros textos ali foram escritos sobre a nossa terra. Não tinham a intenção de ser literários. A intenção era de informar, mas é o primeiro momento em que a gente tem textos falando sobre o Brasil. Eu espero ter contribuído com vocês para esse estudo e que vocês possam fazer um bom proveito deste material.